Eu tenho dois pequenos problemas. Eu tenho dificuldade de falar quando eu como. Quando eu como, eu tenho muita dificuldade de falar porque a minha força toda está está, sabe, fazendo um sacrifício enorme para mim comer, para mim digerir a comida. E outra que eu tenho dificuldade é quando eu estou com fome, que agora. Porque já são 2 horas da tarde, 1h30, e eu já deveria estar viajando para Juazeiro, da Bahia, e depois Juazeiro, do Ceará. Eu fiquei aqui ouvindo o discurso dos companheiros e das companheiras, e eu queria começar parabenizando a direção da UNE, em nome da sua presidenta Manuela. Eu digo todo dia de que eu sou muito grato a todo o papel que a UNE teve nos meus 2 primeiros mandatos como presidente, nos mandatos da Dilma Rousseff e agora nesse 3º mandato. Porque a UNE é responsável pelo fato da gente ter conquistado tantas coisas no ensino deste país. E eu sei que muitas vezes não foi fácil a UNE estar do nosso lado. Tinha oposição dentro da UNE e no movimento estudantil. E muita gente achava que algumas coisas que a gente queria fazer nas universidades, e eu lembro do Reúne, tinha um certo tipo de estudante, normalmente, certamente nenhum está aqui, que achava que a gente aumentar de 12 para 18 alunos em média numa classe, nós íamos piorar a qualidade de ensino. E a UNE enfrentou esse debate. Também quando nós criamos o ProUni, muita gente dizia que a gente ia ajudar as universidades particulares, que a gente iria ajudar a burguesia brasileira que cuidava da educação. A UNE também enfrentou esse debate. Enfrentou e fez com que as pessoas compreendessem que nós estávamos dando, enquanto a gente não podia fazer as universidades, a gente estava dando oportunidade, cobrando uma parcela da dívida que as particulares tinham com o governo e transformando em bolsa de estudo. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, que em cada lugar que eu vou, a coisa que as pessoas mais me agradecem é pai e mãe dizendo obrigado, presidente, porque meu filho fez universidade, é estudante dizendo obrigado, porque eu consegui. A UNE também me ajudou muito quando nós resolvemos fazer com que o FIES funcionasse de verdade. O FIES não foi criado no meu governo. O FIES já existia. Qual era o problema do FIES? É que quando o estudante ia na Caixa Econômica Federal pedir um crédito para ele estudar, a Caixa Econômica pedia um fiador. E quem é que quer ser fiador de estudante? Quem quer? Na fábrica, quando a gente vai precisar de um fiador, você chega num amigo teu, companheiro, eu estou mudando de casa, eu fui despejado de outra casa, você não quer ser meu fiador? O cara nunca diz não. Ele fala para você, pode deixar que eu vou conversar com a minha mulher. Aí no dia seguinte ele chega e fala, minha mulher deixou. E como a gente sabia que nem pai quer ser fiador de um estudante, porque o pai não tem dinheiro, nós resolvemos que o Estado iria ser o fiador dos estudantes brasileiros que fossem pegar crédito do FIES. Essas coisas não foi pouco, porque em poucos anos
nós dobramos o número de universidades, o número de estudantes nas universidades brasileiras. De 3,5 milhões, hoje com quase 9 milhões de estudantes na universidade. É pouco, Manuela, proporcionalmente à nossa população, ainda é pouco. Se a gente comparar o Chile, se a gente comparar a Argentina, mas é muito diante daquilo que a elite brasileira não fez durante 400 anos. Eu faço questão de repetir para vocês. Para vocês saberem o tipo de elite que dirigiu esse país em 500 anos. É importante vocês saberem. Santo Domingo, aonde o navio de Colombo chegou em 1492, na República Dominicana, teve a sua primeira universidade, feita pelo rei da Espanha, em 1532. 40 anos depois que foi descoberto, a República Dominicana já tinha uma universidade federal. Você sabe a nossa, quando foi criada? A nossa primeira universidade foi criada em 1920. 420 anos depois da descoberta. Me parece que fica clara a diferença do avanço de outros países com relação ao Brasil, porque me parece que a elite brasileira achava que índio não precisava estudar, que escravo não precisava estudar, e que os bancos pobres tinham que cortar cana também. E eles não perceberam que isso levava o Brasil a um atraso que nós somos vítimas até hoje. Vocês pensam que eu tenho orgulho? Eu não tenho orgulho de dizer para ninguém que eu não tenho diploma universitário. Isso não é motivo de orgulho para alguém dizer, mas eu não tenho diploma universitário. Mas fui o presidente que mais fez universidade na história desse país, mais fizemos escolas técnicas e mais investimos na educação. Por uma razão simples. Quando eu cheguei na presidência da República, eu tinha na minha imagem o fracasso do Walesa na Polônia. O Walesa fez greve nos mesmos anos 80 que eu fiz. Enquanto a gente fazia greve na Volkswagen, na Mercedes e na Ford, ele fazia greve no estaleiro de Gdansk. Pois bem, Walesa foi eleito presidente da Polônia, apoiado pela elite internacional, aqueles que queriam derrubar o comunismo. Ele foi eleito. 4 anos depois, ele foi candidato à reeleição. Teve 0,5% de voto. E eu tinha medo, será que a gente vai conseguir governar esse país? Será que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente mesmo reivindica? Porque o desafio para nós da esquerda, para nós progressistas, para nós democráticos, o nosso papel não é atender os outros, é atender a nossa própria reivindicação. É saber se a gente é capaz de fazer aquilo que nós reivindicamos dos outros. Esse era o meu desafio. E é por isso que eu comecei a fazer universidade, fazer extensões universitárias, e é por isso que nós começamos a fazer institutos federais. Agora, quando terminar o meu mandato em 2026, nós vamos ter 782 institutos federais espalhados por esse país. E ainda é pouco. Em 100 anos, a elite brasileira fez 140. E nós, em pouco mais de 15 anos, vamos fazer 3 vezes o que eles fizeram num século. E ainda é pouco. Por isso eu queria dizer para vocês, uma coisa que você tem que ter claro, eu fico ouvindo o discurso, mas eu quero que nós pensamos estrategicamente o que a gente quer desse país. Vocês precisam lembrar que a esquerda toda que está aqui não tem mais que 140 deputados no Congresso Nacional, de 513 deputados. Vocês têm que lembrar disso. Vocês têm que lembrar que nós devemos ter 12 senadores
em 81. E para a gente aprovar alguma coisa, você tem que ter pelo menos metade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso a gente transformar o nosso sonho, o nosso desejo em ação. É preciso o PT se perguntar por que o PT é capaz de eleger um presidente da República 5 vezes, Lula e Dilma, e só fez 70 deputados federais. Por que o PCdoB fez tão poucos deputados federais? Por que o PSB fez tão poucos deputados federais? Nós achamos que o nosso discurso é o verdadeiro. Será que o povo está nos compreendendo? Será que o povo está nos entendendo? Porque uma estratégia para a gente poder aprovar tudo o que a gente quer é a gente ter uma maioria no Congresso Nacional. Vamos pegar o México agora como exemplo. O México, eles fizeram uma vitória tão grande que até decidiram que o Poder Judiciário tem votação direta. É o povo que escolhe um juiz de primeira instância, de segunda instância e da Suprema Corte. Eu estou dizendo isso para a gente pensar. Logo, logo a gente vai entrar no ano eleitoral. E é preciso a gente saber com quantos deputados e senadores a gente quer sair na hora que abrir a urna. É preciso a gente saber por que o povo, que a gente pensa que tem desejo naquilo que a gente fala, não vota nos deputados de esquerda, não vota no senador de esquerda. Esse é um desafio para o mundo estudar. Esse é um desafio para a juventude pensar. Porque se a gente não montar uma estratégia de como a gente vai fazer maioria nas prefeituras, nos governos do Estado, a gente vai continuar reivindicando e a gente vai ter sempre dificuldade. Isso é importante. Eu não estou falando apenas para os partidos de esquerda, não. Eu estou falando para aquele que não tem partido. Eu aprendi muito cedo que não tem nada mais ignorante do que você dizer que não é político. Não tem nada mais pobre do que você. Eu não sou político, porque nós somos políticos no dia que nascemos. Quando você chora, você está fazendo política. Quando você quer comer, você está fazendo política. E é importante que a gente transforme essa coisa que é da natureza em coisas pensadas, estrategicamente pensadas. Então é importante, companheiro, você ter consciência. Vocês tiveram no governo do Lula e no governo da Dilma uma coisa que nenhum outro estudante teve na história desse país. Nenhum outro estudante. Porque, veja, não era possível. Eu disse para o Camilo, quantos ministros da educação vieram falar num congresso da UNE? Quantos presidentes vieram no congresso da UNE? Eles não vão, porque tem medo. E não atende sequer reitores. A reitora sabe de que nem ministro da educação e nem presidente, se não somos nós, não recebe reitor, com medo de reivindicação. Pois eu queria dizer para vocês, reivindique, enquanto é tempo de reivindicar, porque a gente pode fazer com que as coisas aconteçam nesse país. Eu estava no final do meu primeiro mandato, em 2010, em Caruaru, inaugurando a Faculdade de Medicina. E estava lá o companheiro da UNE, o presidente da UNE, que eu não estou vendo ele aqui, o ex-presidente da UNE. Não, não é o Peta, não. Não é o Peta, não. É é? Bem, e ele falou assim para mim, ô Lula, eu não tenho mais do que reivindicar. Você já atendeu tudo. Eu falei, pelo amor de Deus, não diga isso publicamente. Prepara uma nova pauta de reivindicação. Porque enquanto a gente estiver lá, é a chance que a gente tem de transformar as coisas que a gente acha que é bom em realidade. E a gente só pode transformar se a gente for governo. Se a gente não for governo, a gente não consegue transformar.
Então é importante que vocês, ao saírem daqui, comecem a pensar que Brasil que vocês querem a partir de 2026. Que Brasil que vocês querem. E não adianta, a gente tem que conversar muito com a juventude, porque a juventude ela é muito vulnerável à chamada máquina das empresas digitais. Ela é muito vulnerável. E é importante que ela consiga aprender a distinguir a mentira da verdade. Porque tem muito mais mentira do que verdade. E se a juventude não estiver ligada nessa luta, se a juventude não estiver disposta a não repassar bobagem e a tentar fazer com que as pessoas recebam apenas coisas que sejam importantes, a gente vai fazer uma eleição com base numa guerra da inteligência artificial, e a gente sabe que o resultado pode ser nefasto. Pode acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, ou o que aconteceu na Argentina. E nós não queremos eleger ninguém via inteligência artificial. Nós queremos eleger via inteligência humana, via compromisso de luta. Eu não quero uma sociedade de algoritmos. Eu quero uma sociedade de humanista. Eu não quero que a pessoa pense com o dedo. Eu quero que a pessoa pense com a cabeça. Eu quero que a pessoa pense com o coração. Porque nós precisamos recuperar o humanismo para o ser humano. Nós precisamos recuperar a fraternidade. Nós precisamos recuperar o companheirismo. Nós precisamos recuperar a solidariedade. Nós precisamos aprender a voltar a viver em comunidade e sair do isolamento que a gente fica com o nosso celular. O celular é o amigo da cabeceira da cama de muita gente. O celular é o amigo da cabeceira quando você acorda e quando você deita, quando você está almoçando, quando você vai no banheiro. É importante a gente aprender a construir companheiros de verdade, de carne e osso. É importante a gente saber que tem muita gente precisando de vocês. Eu tenho saudade do projeto Rondon, Manuela. Eu tenho saudade do projeto Rondon. Eu tive o prazer de, no meu primeiro mandato, a UNE ainda fazer o projeto Rondon. E eu acho que vocês da UNE poderiam fazer um projeto periferia. Eu acho que a UNE deveria montar equipes de estudantes para visitar as periferias, para conversar com a juventude que não teve chance de estudar, para tentar mostrar que vocês estão do lado deles, que vocês não são uma coisa alheia a eles. É preciso a gente acreditar de que a gente tem chance de mudar de verdade. Eu estava vendo as pessoas dizerem: minha água, meu amor. Eu estava pensando o que ia falar para vocês, e como todo mundo falou de soberania, eu falei, mais um falar de soberania, mas eu vou falar. Não pense que eu não vou falar, que eu vou falar. Eu só queria chamar a atenção da forma mais carinhosa possível. Nós, se quisermos mudar o Brasil, para colocar em prática aquilo que a gente pensa, nós vamos ter que mudar de atitudes. É preciso a gente trabalhar um pouco mais. É preciso a gente se dedicar a saber o que a gente vai querer. O debate não pode ser só dentro da universidade. O debate tem que sair da universidade e para a rua. Então eu fico imaginando o papel que milhares de jovens como vocês, com muito conhecimento, com muita cultura, pode fazer tentando ajudar a politizar a sociedade brasileira um pouco mais, porque senão ela será enganada pelos mentirosos. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Enquanto eu for presidente, Manuela, não tenha medo de fazer pauta de reivindicação, não tenha medo de cobrar, não tenha medo de nos convidar, que nós não deixaremos de visitar os congressos de vocês. A segunda coisa é a questão da soberania desse país. Todo mundo aqui sabe que eu nasci na política fazendo greve.
E quando a gente faz greve, a gente faz acordo. Você faz uma greve para conquistar uma coisa. Se você não tem força para conquistar tudo que você quer, você é obrigado a fazer negociação. Às vezes você pede 100 e é obrigado a aceitar 50. Às vezes você pede 50, é obrigado a aceitar 30. Aquele cara que é covarde, aquele sindicalista covarde, ele começa uma greve, mas ele não tem coragem de parar. Ele não tem coragem de reconhecer quando a coisa está ruim. Ele não tem coragem de dizer, porque como ele falou muita bobagem ao começar a greve, ele não tem coragem de voltar atrás. E aqui tem o Wagner, que foi dirigente sindical, nós somos de uma função, de uma espécie de dirigente sindical, que a mesma coragem que a gente tem de dizer vamos entrar de greve, a gente tem vamos parar a greve. Esse é o líder, é aquele que comanda nos maus e no bom momento. Então eu queria dizer para vocês uma coisa, eu nasci aprendendo a fazer negociação. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Então, se tem uma coisa que eu sei na vida, é negociar. E é por isso que o Brasil é o defensor do multilateralismo. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo permitiu que os estados pudessem viver mais ou menos em harmonia, com respeito à soberania de cada estado. Nada é conseguido na marra, mas tudo é conseguido com a boa conversa, com a boa disputa de conhecimento. Pois bem, o Brasil tem 201 anos de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Não é 200 dias, é 201 anos. O Brasil tem um déficit comercial de serviço e de comércio de 410 bilhões em 15 anos. Portanto, os Estados Unidos é muito superavitário com relação ao Brasil. É por isso que a gente não aceita a ideia do presidente mandar uma carta via o e-mail dele, dizendo que a partir do dia 1º, se não libertar o Bolsonaro, sabe, que vai taxar em 50%. Nós vamos responder da forma mais civilizada possível e da forma que um democrata responde. A primeira coisa é que nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que é dos brasileiros. É a primeira vez na história desse país que nós temos 3 generais de 4 estrelas presos. É a primeira vez na história desse país. E não estão presos à toa, estão presos porque tentaram dar um golpe. Inclusive com insinuações de que era preciso matar o Lula, matar o Alexandre Moraes e matar o meu vice. Não tiveram coragem de fazer, possivelmente porque no dia da posse tinha muita gente. Então essa gente vai ser julgada. Não vai ser julgada porque o Lula quer que ele seja julgado. Eu não sou juiz. Vai ser julgada porque eles mesmos se autodelataram e quem está julgando eles são os ministros da Suprema Corte com base nos autos do processo. E eu disse ontem para a imprensa, se o Trump morasse no Brasil e ele tentar fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, certamente ele também estava julgado e poderia ser preso. Certamente. A segunda coisa, além de pedir de forma desrespeitosa que a gente não mexesse com o Bolsonaro, que ele não é amigo do Bolsonaro, ele disse na televisão ontem, eu não sou amigo dele, mas ele é boa gente, ele fez o bem para o Brasil, ele fez o bem para o Brasil, todo mundo aqui sabe qual foi o bem que ele fez para o Brasil, todo mundo sabe. Ele ainda vai ser processado pela Covid-19, pela quantidade de gente que morreu sob a responsabilidade, da irresponsabilidade dele. Agora,
manda o filho dele para os Estados Unidos. Vai lá pedir para o Trump me absolver. Vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro. O Bolsonaro que se abraça a bandeira americana, transfira seu título para lá e vai voltar lá. Porque aqui quem manda somos nós brasileiros. Então, uma outra coisa grave que ele falou. Primeiro, ele não tinha informação da questão comercial. Ele foi um superavitário. Segundo, ele disse, eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam, cobradas no Brasil. Dizer uma coisa, o mundo tem que saber o seguinte, esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fique utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar, violência contra a criança, ódio entre as crianças, violência contra as mulheres, violência contra os negros, violência contra LGBTQIA+, ou seja, tudo que é tipo de violência. Aqui a gente não vai permitir, porque o dono do Brasil é o povo brasileiro e nós não vamos permitir que as nossas crianças sejam vítimas de coisas que não estão sob o nosso controle. Então é importante, companheiros, ter em conta, eu sou um cara que gosta de negociar. Esse ano, nesses 2 anos, eu já tive reunião com 54 países da União Africana, eu já tive reunião com todos os países da União Europeia, eu já tive reunião com a China, com o Japão, com o Vietnã, já me reuni com toda a América Latina, já me reuni com todo o Caribe, vou em outubro para a ASEAN, já fizemos o melhor G20 do mundo, já fizemos o melhor BRICS do mundo, vamos fazer a melhor COP30 do mundo e vamos aprovar, vamos testar se os dirigentes atuais acreditam ou não na ciência de que o mundo está com um problema sério de sobrevivência. Vamos ver se eles acreditam ou não na ciência. Porque essa COP aqui, essa COP que o Brasil vai fazer, vai ter feita no coração da Amazônia. Porque tem muita gente que fala da Amazônia no exterior, mas eles não levam em conta que embaixo de cada copa de asa tem um seringueiro, tem um extrativista, tem um indígena, tem um pescador, tem um pequeno trabalhador rural que precisam sobreviver. Eles que paguem para a gente poder manter a nossa floresta em pé, porque a deles eles já derrubaram, a deles eles já queimaram. Então nós não aceitamos que ninguém venha nos dar lição. Conselho a gente até aceita, mas lição nós não aceitamos. Por último, eu queria dizer para vocês, nós estamos com muita tranquilidade. O meu vice-presidente e o ministro das Relações Exteriores estão negociando há mais de 2 meses. Desde aquela primeira taxação de 10%, nós temos uma equipe de negociação, Alckmin e Mauro Vieira. Dia 16 de maio, a gente mandou uma carta para a equipe dos Estados Unidos, uma carta com as coisas que nós achávamos que poderia ser feito acordo. Não recebemos nenhuma resposta. A resposta que nós recebemos foi a matéria publicada no jornal
no e-mail dele, no zap dele, no portal dele, porque ele não se dignou sequer a mandar uma carta como a gente manda para o presidente da República. E nos intimando. A carta não fala em negociação. A carta é o seguinte: ou dá ou desce. É essa a lógica da carta. Ou libera o Bolsonaro, porque o filho dele está aqui me enchendo o saco. Liberta meu pai, liberta meu pai, liberta meu pai. Sabe? Ele, na verdade, ele agora tem que ser tratado por nós como os traidores do século XX e do século XXI da história desse país. Ele que não venha mais falar da bandeira verde e amarela, ele que tem a vergonha, se esconda da sua covardia e deixa esse país viver em paz, porque eles não tiveram nenhuma preocupação com os prejuízos que essa taxação vai trazer ao povo brasileiro, que vai trazer à indústria, à agricultura, ao serviço, ao salário do povo. Nenhuma preocupação. Então eu estou muito tranquilo. Eu sou jogador de truco. Quando o cara truca, a gente tem que escolher. Eu corro ou eu grito 6 na orelha dele. Então, eu estou jogando. O Brasil gosta de negociação. O Brasil respeita a negociação. O Brasil respeita o diálogo. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. Mas um cara que nasceu em Caetés, saiu de São Paulo, chegou em São Paulo com 7 anos de idade, comeu pão pela primeira vez com 7 anos, sobreviveu, criado por uma mãe com 8 filhos, sabe? Chegou à presidência da República, não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Eu tenho um patrono nesse país. Eu sei a quem eu devo respeitar nesse país. Eu sei quem é que manda nesse país. Eu sei quem faz esse país ser o que é. O nome dessa pessoa só tem 4 letras. Chama-se povo brasileiro. É a ele que nós respeitaremos. E é por conta dele que a gente vai lutar para que o Brasil seja respeitado nos Estados Unidos e no mundo inteiro, como já é. Um abraço, bom congresso e até o próximo congresso da UNE.